É verdade que, suponha que no próximo Congresso Internacional da Família, Sua Santidade o Papa convide 10 ou 15 casais, representando as igrejas do mundo inteiro, para que se casem nesse congresso. Vocês imaginam um casamento, sacramento do matrimônio, portanto, presidido por Sua Santidade o Papa, com a presença aí de uns 300, 400, 500 bispos e cardeais e mais 2, 3 mil padres, que é mais ou menos a média que dá nesses congressos, transmitido pela televisão do mundo inteiro. Imagine que coisa maravilhosa. Seria lindo? Mas se esse casal, por qualquer motivo, não pudesse se unir fisicamente falando na cama, esse casamento seria nulo, declarado nulo, ipso facto, não consumou. Mas foi pela televisão. Eu vi quando ele falou lá, o Papa falou, aceita. Aí você, alguém tem algum motivo contra? Você não vale seu noivo, rapaz, você não serve, não. Alguém sabe de algo que possa impedir esse matrimônio? Falou, eu sei, porque não fala. É porque se eu falar, eu que tenho que estar lá. Não. Quem você? O Papa presidiu, o Papa pregou, o Papa rezou, ainda deu um tercinho de presente para cada um. Isso é doutrina, teologia da igreja, a sua igreja católica. Gente, alguma coisa deve estar errada ou não? E quando nós falamos na cama, nós estamos dizendo que precisa acontecer, e o catecismo da igreja deixa isso bem claro, e o código do direito canônico deixa isso mais claro ainda, precisa acontecer uma relação sexual de modo humano. O que significa de modo humano? Precisa acontecer um encontro físico, íntimo, sem nenhuma espécie de obstáculo. Portanto, imagine, por exemplo, se um casal tivesse as primeiras relações ou as suas relações sexuais genitais usando um preservativo. Houve penetração, houve rompimento do ímen, mas não houve relação sexual, e esse casamento não é consumado, porque é carne na carne, é encontro de carne na carne, é estrutural. Adão olha para Eva e fala, ossos dos meus ossos. Ossos significa a minha estrutura, o que me segura, carne da minha carne. Agora para aí, então, quer dizer que nós estamos, Padre Léo, o senhor não bebia hoje, tomei café com o Padre João. Quer dizer que está afirmando aqui, diante de não sei quantos mil casais, e mais milhares de outros para o Brasil e para o mundo, que do mesmo jeito que a hóstia contém o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem e uma mulher, unindo-se sexualmente falando, contém também o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Muito bem, isso mesmo que eu estou falando. É assim que vocês aprenderam o sacramento do matrimônio? Então, a primeira coisa a recuperar dentro da igreja católica, e isso não sou eu, padre, eu posso estudar, mas vocês, casais, e por isso a pastoral familiar, o movimento de casal, dentro da renovação, os casais que se unem, a secretaria que liga os casais, a Ágape e outras, precisam com urgência, urgentíssima, redescobrir a teologia do sacramento do matrimônio. Mas para chegar nisso, passa por uma teologia do corpo humano. E aqui nós esbarramos num problema seríssimo.
Como chamam os órgãos com os quais os casais se unem no sacramento do matrimônio? Órgãos genitais. Lembra qual livro da Bíblia? Está vendo? É isso que você lembra quando você vê falar em órgãos sexuais masculino e feminino? É isso que a televisão fala no Gênesis? Genitais tem a ver com Gênesis. Do mesmo jeito que o homem e a mulher criados em imagem e semelhança. Semelhança tem a ver com sêmen. Com semente. O homem e a mulher, quando se unem, eles contêm neles a semente, o sêmen de Deus. A Bíblia Católica não tem medo de colocar o matrimônio na primeira e na última página. A Bíblia Católica se abre na primeira página, capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, quer dizer, depois de tudo pronto, Deus disse: façamos o homem e a mulher a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a Bíblia fecha suas páginas no Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. O capítulo 21 do Apocalipse, o 19, ao falar dos novos céus e da nova terra, fala das núpcias do Cordeiro. Na bênção matrimonial, depois que o marido e a mulher, o noivo e a noiva se tornam marido e mulher, o sacerdote faz a bênção nupcial, faz a oração nupcial. E nessa oração há uma frase espetacular que diz o seguinte: a única bênção que não foi abolida, nem pelo pecado original, e nem pelo dilúvio. Ou seja, é preciso tirar da cabeça e do coração de que há uma associação, que fizeram essa associação, e quem fez foi o encardido, não foi a igreja. De que há uma associação entre pecado original e matrimônio. E pior ainda, pecado original e relação sexual. Chegou-se a pensar que a relação sexual fosse possível somente em consequência do pecado. Houve, e na história houve, talvez até em consequência da filosofia platônica. Não falo do amor platônico, porque Platão pensava que existia um mundo ideal, que estava lá não sei aonde, e que aqui, aonde nós vivemos, é só cópia. Por quê? Como a alma pecou, ela foi jogada nessa terra. E como castigo para essa alma, ela ganhou um corpo. O corpo é a prisão da alma. O corpo é aquilo que vai purificar a minha alma. Então o corpo em si é uma coisa que tem que ser desprezada. Uma coisa desprezível. Meu Deus do céu! A teologia da Igreja Católica diz que meu corpo é obra-prima das mãos de Deus. E está escrito no Catecismo da Igreja Católica: a vocação ao matrimônio é um dom que Deus deu ao ser humano masculino e feminino na hora em que ele foi gerado e gestado na sua mão. Que coisa espetacular! Quando nós compreendemos o que a Bíblia afirma com todas as letras, e a fé católica nunca deixou de afirmar, nunca, nem mesmo quando aconteceu esses períodos em que a influência de uma filosofia como essa, platônica, até mesmo com Santo Agostinho, na renúncia que ele quis fazer à sua vida de pecado, ou com São Paulo, que acabou também tendo uma grande influência, ou como negação àquela pornografia que existia na Grécia e na Roma antiga, em Corinto, em tantas outras comunidades. Nem aí!
Nem São Paulo. São Paulo pode ser acusado de muita coisa, mas São Paulo deixa muito claro a santidade, a legitimidade da união carnal como instrumento que contém o próprio Deus. E isso basta você ler com calma 1 Coríntios capítulo 7, quando ele vai falar da castidade consagrada, do celibato por causa do reino, quando ele vai falar da união física, a ponto de Paulo dizer, no capítulo 7 da 1 Coríntios, que o casal não pode ficar sem se relacionar intimamente, a não ser por pouco tempo de comum acordo, se for para a oração. Isso aí hoje tem muitos maridos usando esse texto bíblico. Ele chega em casa do serviço, vai direto na Bíblia, abre lá em 1 Coríntios 7, deixa a Bíblia aberta. Aí a mulher entra no quarto, muito católica, o Senhor está me dizendo. Aí... só se for para oração, então. Mas tem mulher que conhece a Bíblia também, ela abre lá em 1 Tessalonicenses 5,16, orai sem cessar. Se é para oração, ore sem cessar. Nem São Paulo. São Tomás de Aquino afirma o seguinte, porque houve uma época em que a filosofia cristã perguntava: Adão e Eva tiveram ou não tiveram relações sexuais no paraíso? Veja que assunto importantíssimo, de uma seriedade absurda. Fizeram ou não fizeram o serviço? Houve ou não houve? São Tomás de Aquino escreve, Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, o homem que escreveu, tem uns 20 livros nessa grossura, desse tamanho assim. Só para você carregar os livros dele, você precisa de uma mala, aquela grande roda. A Suma Teológica. Não é sômica teologia, né? É suma, quer dizer, o ápice da teologia. São Tomás escreve assim, bom, se tiveram ou não tiveram, biblicamente falando, é muito difícil de afirmar. Se não tiveram, diz Santo Tomás, foi pura e simplesmente por falta de tempo. E se tiveram, ou se tivesse a possibilidade e o tempo, seria a mais bela, a mais perfeita e a mais prazerosa de todas as relações que o ser humano jamais poderia sonhar existir, porque seria no próprio paraíso, no encontro com Deus. Isso afirma Santo Tomás de Aquino. Então nós precisamos, na teologia da sexualidade, na teologia do matrimônio, nós precisamos recuperar isso que é a doutrina da igreja, isso que é o cerne da igreja, isso que é a verdade revelada. E na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses ele vai dizer, as pessoas se perdem por falta de amor à verdade que poderia ter salvado. Então mesmo nessa época, em que o mundo tinha outro contexto, em que as situações culturais eram outras, em que não havia o diálogo, e que até mesmo a igreja ainda não tinha conhecimento de muitas áreas, que a ciência humana vai evoluindo com o tempo, nem aí houve negação daquilo que é a essência do sacramento do matrimônio. Nós não podemos olhar, meus irmãos, o matrimônio como se fosse uma vocação inferior. Não, a vocação, eu queria que meu filho fosse padre, queria que a minha filha fosse freira. A vocação minha e sua tem que ser uma só. A nossa vocação é ser santo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E é muito boa essa tradução da Ave Maria, porque santificação significa ação de santificar. Significa que a santidade é algo dinâmico e não algo estático e parado. Aí o sacramento do matrimônio vai nos afirmar uma coisa, que a santidade, atributo de Deus, que o ser humano é chamado a participar, é para se realizar e acontecer no mundo. Então não é apesar do matrimônio, mas é através do matrimônio. Olha a diferença. O casal não se santifica apesar de que tenham relações sexuais.
O casal se santifica através das relações sexuais. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto nós não compreendemos, como lembra o catecismo da Igreja Católica, o matrimônio, conforme ele saiu do coração de Deus, da intenção de Deus, então é preciso retomar o sacramento do matrimônio, as relações sexuais genitais, que tem esse tanto de apelido aí, 232 apelidos. Essas relações são um desejo explícito do Criador. É vontade de Deus. E mais, doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, é caminho, meio de santificação. Se você olhar no catecismo da Igreja Católica, o catecismo divide os 7 sacramentos em 3 grupos. O primeiro grupo, os sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e Crisma. O segundo grupo, os sacramentos de cura: reconciliação, confissão e unção dos enfermos. E o terceiro, os sacramentos de santificação, os sacramentos de serviço, ordem e matrimônio. Até na divisão, que é pedagógica, obviamente, o catecismo equipara o sacramento da ordem ao sacramento do matrimônio. E no que sacramento da ordem e sacramento do matrimônio têm em comum, além de ser sacramento? Eles existem para santificar o outro. Embora em si mesmo o sacramento contém a santificação e a santidade, esse é um sacramento para. Ninguém é padre para si mesmo. Ai, como é difícil pensar isso então no sacramento do matrimônio. Até não é difícil você pensar na vocação sacerdotal, principalmente de alguns padres que a gente conhece, que gastam a vida pelo amor do povo de Deus, que vivem para santificar o seu povo, que prega, que reza, que luta, que trabalha, que você vê que são padres que não param, que chega aos 58 anos de padre com o mesmo entusiasmo. A gente olha e fala, que maravilha. Até não é muito difícil ver a santificação, a ação de santificar do João Paulo II, que chega aos 83 anos de idade e viajando o mundo, pregando, anunciando e levando Deus para as pessoas. Mas é preciso começar a ver, e isso está no catecismo da sua igreja, isso é doutrina da sua igreja, que a ação sua de marido e a ação sua de esposa, de mulher no Senhor, e essa é a grande diferença, e aí é sacramento do matrimônio, é também uma ação santificadora. A primeira pessoa que você é chamado a santificar é seu marido. A primeira pessoa que você, marido, é chamado a santificar é a sua esposa. Depois, marido e mulher juntos, se santificando um ao outro. E santificar, eu vou retomar esse tema, significa cura, significa restauração, significa proteção, significa limpeza, significa separação, consagração. Essa ação de santificar, marido que santifica a sua esposa, esposa que santifica o marido, marido e mulher que santificam os filhos, família que santifica o mundo. Por isso o Papa vai afirmar, não só esse, vários papas afirmaram, e também faz parte do conteúdo da doutrina, do conteúdo doutrinário da Igreja Católica, que a família é a célula mater, mãe da sociedade. Por isso perceba por que é importante para o encardido tocar ali na família. Porque se ele toca na célula mãe, se ele consegue degenerar, se ele consegue estragar, se ele consegue apodrecer, se ele consegue colocar uma sementinha de pecado ali dentro. E com algo muito pior. O mundo espiritual só pode entrar em contato com o mundo material através ou de Deus, que os fez, ou do ser humano, que contém o material e o espiritual. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho aqui um copo d'água. Vou colocar ele aqui.
Se nós tivéssemos o poder, eu não tenho e não quero ter também, mas se alguém tem aí, se você tivesse a possibilidade de reunir o inferno inteiro aqui em volta desse copo, qual é a única forma que o inferno inteiro, que todos os demônios juntos teriam para botar a mão nesse copo? Qual? Através da mão de um de nós. Porque o inferno inteiro não tem poder para tocar nesse copo. O único jeito de fazer é através de você e de mim. Por isso que ele luta tanto para nos ter. O único jeito que o encardido tem de se comunicar com o mundo material é através do ser humano. Ora, se o sacramento do matrimônio é o sacramento por excelência da reprodução de Deus, isso é uma coisa espetacular. A Bíblia traz, meu Deus, eu já fiz pregação sobre isso no acampamento de casais aqui, acho que o passado ou do outro ano. Quando nós analisamos o capítulo 1 do Gênesis, e você vai vendo na lógica do autor, 10 vezes, quando Deus cria todos os seres vivos, plantas, animais, pássaros, monstros, peixes, todos eles são animais que se reproduzem segundo a sua espécie. E quando chega na hora do homem e da mulher, o autor muda o refrão. Homem e mulher não se reproduzem segundo a sua espécie. Homem e mulher, imagem. Então o homem e a mulher não se reproduzem. O cachorro com a cachorrinha reproduzem cachorrinho. A vaca e o boi reproduzem um bezerro. O homem e a mulher reproduzem Deus. Isso é sério demais. Por isso que o encardido quer ir na fonte. E não reproduzem Deus só quando tem um filho. Porque, e também aí é fabuloso, gente. Catecismo da Igreja Católica. Código do Direito Canônico. Compêndio do Vaticano II. Em todos os documentos oficiais da igreja, o primeiro atributo do matrimônio cristão é unitivo. O segundo caráter é procriativo. Na ordem que aparece em todos eles. Ou seja, a primeira função pela qual um homem e uma mulher são chamados por Deus para essa vocação é chamado, é unitivo. É físico, é psíquico, é afetivo, é espiritual. Por isso que Jesus retomou, quando Jesus em Mateus 19 retoma a teologia bíblica do matrimônio e eleva-o à condição de sacramento, o que Jesus falou? Por isso o homem deixará pai e mãe, a mulher deixará pai e mãe, e se unirão e formarão uma só carne. Carne, sarx, físico, psíquico, na sua fragilidade também. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ninguém pode separar. Não há a menor possibilidade dessa separação. Então nós precisamos recuperar a teologia do sacramento do matrimônio. Para recuperar essa teologia, é preciso recuperar uma teologia do corpo humano. Uma visão teológica, uma visão santa, uma visão pura, uma visão bonita, uma visão do maravilhar-se de Deus que se realiza no corpo humano. Meu corpo contém Deus. São Paulo chega a um absurdo. Antes de falar das relações sexuais, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, o encerramento do capítulo 6 é um disparate teológico. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, a última frase: glorificai, vírgula, pois, vírgula, a Deus no vosso corpo. Olha que palavra. O que é glorificar, gente?
Glorificar é manifestar o ápice, a glória de Deus. São João vai nos lembrar isso quando Jesus lá em Betânia olha para Marta e Maria e diz: eu não disse que se vocês acreditassem de fato, vocês veriam a glória de Deus? Mas é o mesmo São João que tem coragem de colocar no capítulo 2, nas bodas de Caná, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A igreja percebe, o catecismo afirma, que a presença de Jesus em Caná da Galileia é esse primeiro momento histórico em que o Cristo eleva a condição de sacramento, a união do homem e da mulher no matrimônio. Transforma o casamento em sacramento. Isso que é o amor humano, isso que é um dom humano, essa atração que o homem tem para a mulher e a mulher tem para o homem, essa atração que foi colocada no homem e na mulher pelo próprio Deus, Jesus eleva historicamente. É o Jesus histórico em primeiro lugar, é o Jesus físico em primeiro lugar, é o Jesus com sua mãe, e o faz a pedido de sua mãe, e eleva a condição de sacramento. Se você quiser lembrar um pouco a teologia que nós trabalhamos de João 2, lembra do acampamento passado, deve ter a fita aí de gravação, as bodas de Caná. Quando as 6 talhas simbolizam o máximo que o ser humano faz, mas é preciso que chegue a Jesus o sétimo, a 7ª talha, o 7º sacramento. O sacramento que acaba sendo a mãe, porque se a família é a célula mãe da sociedade, se a família é a célula mãe da igreja, então, embora o catecismo não diz, mas por analogia nós podemos dizer, o sacramento do matrimônio é o sacramento mãe dos demais sacramentos. Embora ele seja só possível para quem tem o sacramento do batismo, porque nenhum outro sacramento pode ser dado a uma pessoa que não tem o sacramento do batismo, ou a uma pessoa que não seja viva, sacramento para os vivos, o sacramento do matrimônio torna-se, por analogia, origem e fonte dos demais sacramentos. Por isso que atingi-lo é atingir o coração, é atingir a cabeça, é pisar ali, é aí que o demônio quer fazer. E nós vamos perceber, hoje e amanhã, quantos são os mecanismos físicos, econômicos, sociais, sexuais, psicológicos, afetivos, que o encardido usa, as artimanhas que ele vai montando, o projeto que está montado em nível mundial, o projeto patrocinado pela Nova Era, com esse objetivo claro, nítido, sem nenhum subterfúgio: destruir o casamento, destruir o sacramento do matrimônio, destruir a família. Portanto, eu estou dizendo a vocês, hoje o inferno está que é uma fera, está que é uma arara, e vai fazer o possível e o impossível para isso. Por quê? Porque na hora em que nós tomamos consciência de quem nós somos, e aí nós entendemos uma coisa do sacramento do matrimônio: Jesus Cristo, além de revelar a vocação do matrimônio, a grandeza do matrimônio, é o único que possibilita o ser humano de viver essa vocação. É um aspecto duplo. Por isso tem que ser marido e mulher no Senhor. E o que é que significa ser marido e mulher no Senhor? Significa que nós, a partir do momento em que temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, nós passamos a viver o nosso matrimônio não mais segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é marido e mulher no Senhor. Se é matrimônio cristão, significa que o casal cristão precisa reproduzir no mundo as atitudes de nosso Senhor. E aí nós percebemos o programa de vida de Jesus que está em Lucas 4. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu, Ele me consagrou, Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar uma palavra que cura, que restaura, que liberta, que isso tem que ser aplicado à vocação do matrimônio. Porque o dom específico que o Cristo deu a você, no dia em que você se consagrou e se deu em sacramento do matrimônio, foi o Espírito Santo. E isso é doutrina da Igreja Católica, está no nosso catecismo.
Quando o casal retoma a grandeza meu Deus, a grandeza da nossa vocação. Quando marido e mulher começam a perceber que eu sou chamado a santificar, que a minha vocação não é inferior, que o próprio catecismo coloca como duas vocações complementares. E aliás, o catecismo deixa bem claro uma coisa: o sacramento do matrimônio não é antagônico, não é contrário à virgindade consagrada. São vocações complementares. Um não vai existir sem que compreenda a grandeza e a beleza do outro. Com um detalhe ainda: a virgindade consagrada não é sacramento. Quando um religioso faz seus votos, quando uma religiosa faz seus votos, ela não ganha um novo sacramento, ela não recebe um sacramento. Ela não celebra um sacramento, porque é só uma concretização da vocação batismal. No matrimônio, não. No matrimônio é sacramento, é sinal, quer dizer, torna-se um sinal do sagrado, mas que contém o sagrado. Contém o sagrado, contém Deus, é sinal de Deus, mas contém o próprio Deus. Sinaliza, aponta para Deus, mas não aponta a Deus que está lá. Olha, numa comparação, o matrimônio como sinal não aponta, Deus está lá. O matrimônio como sinal aponta, Deus está aqui. Meu irmão, minha irmã, é assim que você vai ao encontro da sua esposa e do seu marido? É assim que você se oferta a ele? E sabe por quê? Quanto tempo faz que você recebeu o sacramento do matrimônio? Hoje. A igreja nos afirma que essa graça que você recebeu lá no dia que você se casou, que ela se atualiza hoje. Hoje, quando você olhou para sua mulher, você olhou para o seu marido e disse: eu amo você. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde